Ei, me ajuda aí. Pra que lado fica o Egito? Pera aí, me segue. Te segue pra onde? O Egito, ele fica por ali, ó. Vergonha alheia. Forget your court date, lock me away. The world waits. Cuts cut deep to the bones. We're trying to sleep. We're trying to sleep. E na aula de hoje a gente vai falar de Egito. Egito, segundo Heródoto, a dádiva do Nilo, uma civilização tão fantástica que os gregos tinham inveja dela, achavam que isso sim é que era civilização, enquanto eles estavam só engatinhando. O celeiro do mundo, de onde saía toda a alimentação que abastecia o mundo mediterrâneo. Tem muita coisa para falar de Egito, então a gente não vai dar conta disso tudo numa aula só. Hoje então a gente vai focar na sociedade egípcia. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que saber? A sociedade egípcia era o que a gente chama de sociedade teocrática, tá? Teocrática, que vem de teo, palavra que significa Deus, e kratia, palavra que significa governo. Bom, uma teocracia, né, é um governo guiado por algum tipo de divindade. Bom, é óbvio, não quer dizer que o próprio Deus está lá governando. Na visão dos egípcios era algo bem parecido, porque o egípcio entendia que o faraó não era um ser humano comum. Na verdade, ele era um próprio Deus encarnado. Isso era tão importante para o egípcio que, na mentalidade dele, era como se lá de Menés ou Namer, a gente não sabe muito bem o nome do primeiro faraó, mas de lá de Nemés até Cleópatra VII, do primeiro ao último faraó, era como se todos tivessem sido o mesmo faraó e a alma dele fosse reocupando um novo corpo o tempo todo, né, chegando a dominar todo o Egito em toda a sua história. Então vamos começar a pensar na sociedade egípcia partindo do faraó. Bom, a palavra faraó significa a grande casa, né? Até o hieróglifo dele parecia uma casinha desenhada. Bom, o faraó então era o quê? Era como se ele fosse o pai de toda a população do Egito. E ele estava no topo da pirâmide social, né? Fica até irônico falar de pirâmide social dentro do Egito, mas ficava no topo da pirâmide social, né? Esse ser isolado, semidivino, né? Que era quem governava todo o Egito. Bom, o faraó não estava ali sozinho. Existia para usar um termo mais deglutivo, existia uma nobreza, existia uma elite social, um conjunto de famílias que compunham junto com o faraó essa elite. De onde vinha esse grupo? Possivelmente dos antigos nomarcas, tá? Em outra aula eu vou falar da origem do Egito, a gente vai falar dos nomos, tá? Mas os antigos nomarcas, né, que eram essas primeiras aldeias que vão se unificar e dar origem à civilização egípcia, né? Então essa elite social, né, que compunha o topo da escala, acabava desempenhando ali funções diplomáticas, né, atividades políticas, administrativas junto do faraó. Tá, a decisão maior era sempre nessa figura máxima, o faraó. Mas tinha esse grupamento de elite aí que obviamente não pagava impostos, né, sobrevivia das benesses do Estado e da proximidade do faraó, né, desempenhando funções de administração pública. Era dessa nobreza que saíam os casamentos, as uniões, que vão dar origem à família do faraó. Bom, uma pessoa muito importante junto do faraó era o futuro herdeiro do trono, né? Que tinha um título que, assim, traduzindo, dá um nome meio esquisito, né? Traduzindo seria a Estrela da Manhã. O que o Estrela da Manhã fazia, né? Ele era meio que a voz do faraó quando o faraó estava ausente. Era o cara que estava em treinamento para ser o futuro faraó.
que via de regra era o primeiro filho, né, o primeiro filho homem, mas nem sempre isso se manteve. Por exemplo, um dos grandes nomes do Egito Antigo, que foi Ramsés II, não era o primeiro filho, era na verdade o segundo, mas o pai dele, né, o faraó Seth I, acreditou que o primeiro filho não era lá muito capaz e acabou atribuindo ao Ramsés II a sua sucessão. Tá? E nem sempre também foi uma passagem para um filho homem, né? Só lembrando que eu acabei de falar, a última faraó do Egito foi Cleópatra VII, né? A famosa faraó do Egito, lá do Júlio César e tudo mais. Pois é, se ela foi Cleópatra VII, já dá para imaginar que só de Cleópatra teve 6 antes dela. Mas ela também, a Cleópatra não foi a primeira faraó do Egito. A primeira mulher faraó do Egito foi uma mulher chamada Hatshepsut, que eu cheguei a falar dela lá no vídeo que eu fiz em homenagem ao Dia das Mulheres. Se você não viu esse vídeo, vou colocar aqui o link, vai lá, dá uma olhada na historinha da Hatshepsut. Abaixo dessa nobreza existia uma outra camada, que era uma camada trabalhadora, mais um trabalho de elite, né? Então eram quem? Assim, alguns administradores que auxiliavam a nobreza dentro da organização do Império Egípcio, né? Tinham ali os sacerdotes, tinham os grandes generais e tinha um funcionário de Estado fundamental para o Egito, que era o escriba. O escriba era um cara que era básico para o funcionamento do Egito. Por quê? Pelo nome, escriba. Escriba é o cara que sabe escrever. Nem todo mundo sabia escrever no Egito. Até mesmo o faraó, né? Ele tinha uma série de funcionários que auxiliavam ele, né? Um conjunto de escriba. E todo representante do faraó tinha ali pelo menos um escriba ao seu lado. O escriba era um cara tão importante que muitas vezes ele era enterrado junto do faraó a quem ele serviu. A gente sabe muito mais nome de escriba do que de família de faraó, de tão importante que esse cara é. Bom, então por que o cara que sabia escrever era tão fundamental para isso aí? Primeiro, a escrita do Egito não era como a nossa escrita. A gente escreve a partir de um sistema que a gente chama de fonográfico, né? Então, o que é o sistema fonográfico? O sistema fonográfico é aquele que traduz fonemas, sons, né? Todo sistema fonográfico tem ali um conjunto muito pequeno de símbolos que representam sons, por volta de 30, como o nosso, né? Agora, o sistema que os egípcios utilizavam era um sistema ideográfico. Bom, se o fonográfico, né, fono, fonema, som, representa o som, o ideográfico representa a ideia. E você pode ter percebido que a gente tem muito mais ideia do que pronuncia som, né? Enquanto nos sistemas fonéticos tem por volta de 30 símbolos, nos sistemas ideográficos tem por volta de 3 a 5 mil símbolos diferentes, fora as combinações que eles completam entre si. Então, um hieróglifo, né, um signo de representação ideográfica, ele pode ter um conjunto de sentidos de acordo com o outro signo que ele se combina, dando aí uma série de interpretações. Cara, isso foi tão complicado que por muito tempo a gente não sabia ler nada em egípcio. Só foi possível começar a traduzir os hieróglifos egípcios a partir de um artefato chamado de Pedra de Roseta. O que é a Pedra de Roseta? Bom, isso aí foi um artefato encontrado no século XIX, que era uma pedra de Roseta, né, escrita em 3 idiomas diferentes. 2 formas de grego e hieróglifos egípcios. Então isso aí foi escrito possivelmente na última fase do Império Egípcio, quando já estava dominado pelos macedônios, né? E assim, grego se fala até hoje. Lógico que não é o mesmo da antiguidade, mas grego se sabe traduzir. E aí percebeu-se que as 2 formas de grego estavam dizendo o mesmo texto. Consequentemente, aquilo que estava escrito em egípcio também estava dizendo o mesmo texto. Isso permitiu com que a gente conseguisse descobrir o que significavam aqueles símbolos. Todos eles? Óbvio que não. Os outros foram se descobrindo com o tempo e até hoje tem alguns signos ali que a gente não tem muita certeza do que é que eles significam. Bom, abaixo dessa camada trabalhadora de elite, se encontrar um outro grupo que vão ser quem? Funcionários de Estado ali um pouquinho mais baixo, como soldados, né, fiscais, cobradores de impostos, né, profissionais, o que a gente chama de profissionais liberais, né, o cara que cuida de
questões legais, de medicina, né, e coisas do gênero, né, pequenos comerciantes. Então aqui, o que a gente chamaria de uma classe média, né? E abaixo desse cara vem um outro sujeito que é fundamental para o Egito, que era o chamado Felá. Tá? Quem que é o Felá? Que era a maior parte da população egípcia. O Felá, ele era um camponês, né? Bom, o Egito, como eu disse, era tratado como o celeiro do mundo antigo. Então, a grande produção egípcia saía principalmente da mão do Felá, que era esse cara que trabalhava no campo. Os Felás eram tão numerosos no Egito Antigo que, possivelmente por causa deles, a escravidão no egípcio não era uma coisa típica. Cara, você deve estar lembrando daquele bando de filme, seriados, novelas, desenho animado que fala do Moisés, aquele personagem bíblico, né, que mostra lá o cara que libertou os hebreus da escravidão egípcia. Não era bem assim, certo? Aquilo que está lá na Bíblia contando da escravidão dos hebreus no Egito está um pouquinho exagerado. Por quê? Escravo no Egito não era boa parte da população e eles nem tinham uma prática da escravidão tão grande. Por causa do Felá. O Felá, em boa parte do ano, ele estava disponível a fazer uma série de outros trabalhos. Então quem é que construía a pirâmide, quem é que fazia o templo, quem é que fazia o palácio, calçava a rua e o escambau aquático? Não era o escravo, era o Felá. E por que usava o Felá numa boa parte do ano? Por causa da organização do Rio Nilo. O Rio Nilo, ele vai inclusive marcar o ano egípcio. Ao contrário de outras civilizações que marcaram a contagem do ano a partir da rotação da Terra em torno do Sol, os egípcios marcavam o ano a partir das cheias do Nilo. E ao contrário do que a gente tem, por exemplo, para a marcação do ano dividido em 4 estações, os egípcios dividiam o ano em apenas 3. Então vamos ver como eram as estações do ano para o egípcio. Bom, a primeira estação do ano, que abria o ano, começava com a cheia do Nilo, estação chamada de Akit. Akit, que significa a inundação. Bom, essa inundação durava 4 meses. A cheia do Nilo iniciava em determinado momento do ano e todas as margens cultiváveis ficavam embaixo d'água. Então, por 4 meses, o Felá não tinha o que fazer no campo. E esse momento, esse sujeito era levado para trabalhar na cidade, prestar serviços ao Estado egípcio, né, fazer as construções gigantescas do Egito. Justamente por isso, nesse momento tem um excedente de mão de obra muito grande. Para que você vai precisar de escravo? Justamente por isso, muitos escravos eram libertos. Alguns deles saíam do Egito, voltavam para sua terra natal, e outros deles continuavam no Egito, se tornando felás. Isso quer dizer o quê? Aquele hebreu que estava lá junto com Moisés não era um escravo, era um felá egípcio. E o felá egípcio não era o cara que ficava tomando chibatada no lombo, ele tinha tratamento médico, ele tinha cuidados com esse sujeito, ele era remunerado pelo Estado. Essa quantidade muito grande de felá é que fazia o Egito ser o Egito como dádiva do Nilo e como celeiro do mundo antigo. E passada o período do Akit, a estação do Akit, vinha o próximo período, que era chamado de Perit. Né? E o Perit era o período do plantio. Então, ali, o rio voltou ao seu leito normal, encheu o leito de humus, né? Daquela lodosidade que fica no fundo do rio, que é basicamente matéria orgânica decomposta, né? Cobriu as margens, fertilizou as margens. Então, vamos plantar. Chegou o Perit, chegou o período do plantio. Passado esse período, vem o último período, que é o Shemu. O Shemu era o período da colheita, né? Quando as plantas cresceram, chegou o período da colheita, vamos lá, recolhe tudo e recolhe rapidinho, porque daqui a pouco vai começar o Akit de novo, e começou o Akit, vai ficar todo embaixo d'água. Aprendeu mais essa? Curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo, dá um curtir e indica para os seus amigos. Não curtiu, vai lá embaixo, dá um descurtir e indica para os seus inimigos. Essa foi a Projeto Suetônio, eu sou o professor Fábio e você deveria estar estudando.